Muito bem, bom dia a todos. Estou aqui tentando conectar o computador não está reconhecendo aqui a internet, então vai ficar aqui por enquanto sem o fundo musical e vamos fazer o nosso devocional sem poder ler o nosso texto. Eu deixo tudo aqui no computador e é tudo online e não está tendo acesso. Não sei porquê, o celular tem acesso, mas o computador não. Mas desejo a todos um bom dia. Vamos então primeiramente falar com Deus, pedir as bênçãos dele para esse momento. Senhor Deus, amado Pai, queremos nesse instante te agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela noite, Senhor Deus, que o Senhor nos deu ontem. E te louvamos, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pelo teu amor demonstrado nesta manhã. Queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor nos ajude a atravessarmos por esse dia. Quer seja com as tuas bênçãos, com tudo, Senhor Deus, de normalidade, de tranquilidade, ou quer seja, Senhor Deus, também com as dificuldades, com as lutas desse dia. Que possamos reconhecer a tua graça todos os momentos e sermos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Em nome e por amor de Jesus Cristo, que te oro e te agradeço. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, eu convido a todos que abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 31, a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 até o 31, diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por debaixo dos pés. O último inimigo a ser derrotado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha vários problemas, era uma igreja cheia de dons. O Senhor tinha sido generoso com essa igreja, mas era uma igreja que tinha muitos problemas, muitas dúvidas, muitas complicações. E aqui então Paulo vai tratar de mais um assunto sobre a morte, sobre a vinda de Cristo, sobre o senhorio de Cristo, o Senhor absoluto de todas as coisas. E ele vai falar então aqui de como a morte veio e como ela vai ser totalmente derrotada. Por isso que seremos mais que vencedores. Então ele vai fazer aqui a confirmação da ressurreição de Cristo dentre os mortos, dizendo que ele foi o primeiro que realmente ressuscitou. E você pode perguntar, mas não teve outras pessoas? Lázaro não ressuscitou? Aquela criança não ressuscitou? A filha de Jairo?
Não teve outras pessoas que ressuscitaram até no dia da morte de Cristo? Sim, muitos ressuscitaram, mas todos eles voltaram a morrer. Cristo não. Cristo foi o único que ressuscitou e está vivo. Então ele é a primícia nesse sentido. Ele é a prova de que um dia todos nós também ressuscitaremos e não mais morreremos. E Paulo então vai dizer uma verdade que tem sido inclusive distorcida e apregoada. Ele vai dizer que a morte veio por um homem, ou seja, a morte veio por causa de Adão. Romanos vai ser explicado isso de forma muito clara, que através do pecado de Adão, todos nós então passamos a ser condenados pelo nosso pecado. Mas também, por causa da vitória de Cristo na cruz, de cumprir o seu papel sem pecado e ressuscitar, aqueles que creram em Cristo como Senhor e Salvador também ressuscitarão. Então existe aí a doutrina do liberalismo que diz que não, isso não é fato. Nós não estamos aqui condenados no pecado de Adão. Esse fim glorioso não é fato, não é verdade. Não vai acontecer. Então tem sido falado dessa forma. O que nós temos visto aqui, então ele vai dizer que assim como Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Ele fala então sobre o fim. Chegará então o fim de todas as coisas e ele vai então entregar o reino ao seu Pai quando tiver destruído todas as coisas. Então quando chegar esse dia, ele vai realmente fazer a glorificação, vai mostrar então que Deus tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, vai mostrar então o seu trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, e assim Deus irá se satisfazer com tudo aquilo que aconteceu. Quais são as lições para a nossa vida hoje? A primeira lição que nós podemos tirar é que o pecado de Adão trouxe um resultado desastroso para todos nós, para todo ser humano que nasce neste mundo. Mas junto com essa péssima notícia de que todos somos pecadores, existe a maravilhosa notícia de que em Adão, ou no segundo Adão, em Cristo, nós podemos ter os nossos pecados perdoados e assim ressuscitarmos, não mantermos a nossa vida presa somente a esse corpo mortal, mas teremos então um novo corpo e teremos uma nova vida com Cristo. Paulo então vai explicar isso, que o pecado de Adão atingiu toda a humanidade. Mas ele vai continuar falando de algo que é o mais importante aqui, que é sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi o que de fato destruiu todos os principados e potestades. Foi quando Cristo ressurgiu que então todas essas coisas perderam o seu poder na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Inclusive a própria morte, ela não tem mais condição alguma de destruir os filhos de Deus. E isso é que eu quero deixar aqui nessa manhã para nós. Muitas vezes, e logo no começo dessa pandemia, nós íamos crentes, preocupados, assustados, querendo entender as coisas ou com medo do amanhã, sem saber então se fosse acometido pela doença, o que é que aconteceria e se morresse. Então nós temos que entender, meus amados, que em Cristo nós não precisamos mais temer estas coisas. Nós não precisamos mais ficarmos presos às coisas desse mundo e entendermos que com Cristo nós temos algo maravilhoso. É a certeza de que nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. É a convicção que mesmo morrendo, viveremos em Cristo Jesus. Nós então seremos
fruto, nós somos frutos daquilo que Cristo fez e nós seremos sim vivificados em Cristo. Porque o versículo 27 diz que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Tudo aquilo estão sujeitos a Cristo. Ele tem o poder de todas as coisas. Tudo aquilo que ele promete, tudo aquilo que ele diz, irá se cumprir. E Paulo até diz que estava sendo exposto todo dia e toda hora aos perigos, aos problemas. E ele diz, dia após dia morro. Dia após dia, ou seja, nós estamos na verdade morrendo a cada dia. Cada ano que passa nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. O fim é esse. Mas ao morrermos, receberemos a vida eterna em Cristo. Então que esta manhã você possa meditar nessas palavras, louvar a Deus por essa convicção, ter a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo não seremos derrotados. A morte não tem mais domínio, não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Cristo, ao ressurgir dentre os mortos, sujeitou todas as coisas, entre eles o principado, o potestade e também a morte. Ela não pode mais atingir os filhos de Deus. Então chegará o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai vir ressuscitar todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, sujeitar tudo aquilo, e então estaremos com Cristo eternamente como fruto do seu penoso, dolorido sacrifício, por mim e por você. Que nesta manhã você possa louvar a Deus por tão grande e maravilhosa salvação. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos, Pai amado, nesse momento te louvar, te agradecer pela tua morte, mas também, Senhor Deus, pela tua ressurreição. O plano de salvação só nos é eficaz hoje, porque o Senhor não somente morreu, mas o Senhor venceu a morte. É isso que nos dá a garantia da vida eterna, a tua ressurreição, Pai. Obrigado pelas palavras de Paulo, pelas tuas palavras aqui nas Escrituras, nos dando essa manhã essa certeza de que apesar de termos sido condenados pelo pecado de Adão, em Cristo nós temos o perdão e a vida eterna. Não existirá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te louvo por isso, Senhor Deus, nos abençoa nesta manhã, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, desejo a todos vocês um bom dia, irmã Daniela, bom dia também, irmão Vitor, irmã Nadiona, que Deus abençoe todos vocês, também os irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Palmas, que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, um forte abraço no coração de todos e até amanhã, só que amanhã é 7 horas da manhã, tá certo? Amanhã é domingo, o nosso devocional é 7 horas. Aguardo vocês, que Deus abençoe.